Olá, meus irmãos, meus amigos. Hoje eu finalizo o assunto sobre Natal, finalizo aí esses estudos. Talvez nesse ano 2022, no final do ano, a gente passe novamente com novas informações, tá? Eu quero ler um texto hoje de Filipenses dizendo que Jesus se esvaziou. Ele deixou os seus privilégios, sua glória, para vir nesse planeta Terra, em forma de um humano, em forma de um simples mortal igual eu e você. Este é o Natal que Deus quer de nós. Esse é o Natal que Deus quer que a gente comemore em família, que a gente saiba o que Jesus fez por nós. Vamos ler o texto de Filipenses capítulo 2, do verso 6 ao verso de número 8, que diz assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tornando-se em forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele se esvaziou, ele deixou sua glória para vir aqui nesta terra. Eu quero ler uma história, irmãos, que conta esses versículos de forma brilhante. Eu até indico o livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, de Augusto Cury. Já usei esse material em treinamento com jovens, na matéria de aconselhamento no seminário. Usei os materiais, parte deste livro aqui, Treinando a Emoção para Ser Feliz. E lá na página 133, e eu quero que você fique atento a essa história. Ele vai falar de a história de um grande rei que se vestiu de miserável. E lembre-se desses textos de Filipenses. Jesus se esvaziou e veio em forma de servo. Preste atenção nessa história, fique atento. Havia um grande rei numa terra muito distante. Era o mais poderoso rei de que já teve notícia. Seus territórios eram imensos. Seu poder superava o sonho de todos os poderosos. Seu exército tinha milhares de oficiais e hostes incontáveis de soldados. Era grande em poder, imensurável em sabedoria. Os pensadores prostravam-se aos seus pés e bebiam da sua inteligência. Sua eloquência beirava ao inacreditável. Todos os oradores do mundo ficavam perplexos ao ouvi-lo. Suas palavras soavam como notas musicais que resgatavam o ânimo e reanimavam o espírito. Sua bondade era bela como o mais agradável melodia. Tinha milhares de serviçais, mas dava atenção a todos como se esses fossem reis. Tinha milhões de súditos, mas tratava cada um deles como aos seus mais graduados oficiais. Os pequenos do seu reino eram honrados como sábios. Diferente de todos os poderosos do mundo, almejava o coração dos seus súditos e não a servidão, por isso era profundamente amado. Por onde ele passava, ele era aplaudido. Tinha milhares de músicos espalhados pelos seus palácios, todos de prontidão para agradecê-lo pela sua generosidade, todos apostos para louvá-lo. O rei era tão rico e tão bondoso que não cobrava impostos do seu povo. Ao contrário, frequentemente o supria com abundâncias de alimento. Sua amabilidade chegava ao impensável. Ele dava plena liberdade aos milhões de súditos que o serviam em seus palácios e a todos os homens do seu povo, para servi-lo ou abandoná-lo. Nos seus imensos palácios não havia problema. Os seus oficiais, ministros, exércitos e serviçais desfrutavam de plena fartura, mas os homens desprezaram o caminho da sabedoria, esmagaram a solidariedade, pisaram no amor, trucidaram o respeito mútuo e golpearam a liberdade. A tristeza e a miséria brotaram naqueles solos. O rei entristeceu-se profundamente, pois os amava, como se eles fossem a continuação do seu ser. Enviou inúmeros sábios para corrigir-lhes as veredas, mas eles pareciam incorrigíveis. Todos que assistiam o grande rei perceberam seu abatimento. Estavam preocupados, pois isso nunca tinha acontecido. Seus ministros chamaram os cantores que lhe fizeram grandes recitais, mas nada o animava. Seus sábios reuniram para se elogiar a sua espetacular inteligência,
mas nenhum elogio o satisfazia. Seus oficiais reuniram-se para falar da sua grandeza, mas nenhuma honra trazia-lhe alento. Houve angústia em todo o seu reino, pela tristeza do rei. Eles o amavam profundamente, mas não sabiam como acender as chamas da sua alegria. Os mais íntimos fizeram uma reunião e perguntaram-lhe: por que estás tão triste? E ele disse: como posso me alegrar, tendo consciência de que a dor fez morada nos humildes nas minhas terras? Quero saber o que passa nos becos das suas vidas, nos recônditos de suas emoções. Disseram-lhe: sabemos que tu amas muitos homens do povo, mas tu tens todas as notícias sobre a vida de cada um deles. E, além disso, eles são arrogantes e erram diariamente. O amor que sinto por eles não me faz descansar. Eu sei o que eles passam, mas não sinto o que eles sentem. E tudo o que tenho feito não consegue despertá-los, disse o sábio e afetivo rei. E completou: quero sentir a dor de cada criança, a angústia de cada mãe, a aflição de cada miserável. Receosos perguntaram: como poderás fazer isto? O rei estava muito triste e agora ele estava tomando uma decisão. Eu quero sentir a dor deles. Eu quero saber o que eles passam. Eu quero saber por que são humilhados. Por que eles pensam assim. E ele vai dizer aqui a decisão que esse rei tão poderoso tomou. Para espanto dos seus íntimos, disse o rei sem titubear: abandonarei meu palácio e me tornarei como um deles. Sairei de madrugada com a pior veste. Farei uma longa caminhada. E sem eles perceberem, penetrarei nas suas casas, comerei da sua comida, alegrar-me-ei com as suas alegrias, e chorarei com as suas lágrimas. Você conhece alguém que fez isso? Ele mesmo, Jesus Cristo. Ele deixou sua glória para vir aqui, esvaziou-se. Mas ele continua: indagaram: grandioso rei, tu deixarás seus milhões de súditos, tua glória imarcessível e todo o conforto que toda a tua grandeza te proporciona? E ele reafirmou: sim, nada me satisfaz se não souber como aliviar a miséria do meu povo. Perturbados perguntaram: quantas legiões de exércitos queres que te acompanhem? Olha a pergunta que fizeram. Quantas legiões de exércitos para te acompanhar? Olha a resposta. Nenhuma, irei só, disse o rei. Mas não é lógico, retrucaram. Eu sei, o amor nunca é lógico, afirmou. Ainda arriscaram fazer uma última observação. Sabemos o quanto és bom e que vai às últimas consequências para resgatar quem tu amas, mas poderão confundir-te com um miserável, com um mendigo, com um criminoso, com um salteador. Poderão desprezar-te, humilhar-te, prender-te, atentar-te contra a tua vida. Talvez te chamem de louco e de herético, apesar de esconderes todos os tesouros da sabedoria. O rei fitou-lhes e disse: eu sei tudo o que pode me acontecer, mas lhes dou uma ordem: ainda que me firam, me maltratem, me considere o mais vil dos homens, arranque-me as lágrimas e a vida, nunca intervenham. Quero mapear os meandros da alma do homem, quero compreendê-los de maneira completa e atrair a mim todos que puder. Espero que vocês entendam, preciso ir. Não entenderam, apesar de refrescarem-se diariamente com o seu amor. Não compreendiam a dimensão da sua fonte. Comovidos deles, se despediram. Solitário, o rei saiu de madrugada, fez uma longa jornada. Então penetrou sorrateiramente no seio da humanidade. Nos primeiros tempos analisou a dor, a angústia, as inseguranças, as fragilidades, a incapacidade de perdoar, de superar a ira, de transcender a inveja, de se alegrar, de amar. Depois de longo período no anonimato, começou a revelar sua inteligência e amabilidade. Por onde quer que transitasse, o rei maltrapilho deixava atônitos os homens. Espantados com as suas respostas e com seus gestos, perguntavam: quem é este homem misterioso, que tem mãos grossas do trabalho e se esconde atrás de vestes tão simples? Saciável, o rei entrava na casa de todas as pessoas, entrava na casa dos miseráveis e os consolava. Aos desprezados, gastava horas falando-lhes sobre o milagre da vida. Atava as feridas dos moribundos,
chorava as lágrimas dos pais que perdiam seus filhos, satisfazia-se com o contentamento dos seus amigos, gostava de participar de festas, almoçava e jantava na casa de todas as pessoas. Era tão gentil e sociável que tinha coragem de se convidar para jantar. Todos queriam ser seus amigos. Alguns, querendo protegê-lo, afastavam da multidão, mas ele furava o esquema e abria continuamente a agenda da sua emoção. Queria ser amado e não temido, por isso não revelava claramente sua identidade. Gostava de se esconder, gostava de esconder sua grandeza, procurava o amor despretensioso. Alguns colocavam-no nos céus, outros inclinavam o peito sobre ele e achavam-no tão simples e humano. Suas palavras ardiam no coração e ensinavam as pessoas a se amar e a se respeitar. Falava em público com uma segurança e uma eloquência jamais vista. Ele se vestia como um miserável, mas discursava como príncipe da sabedoria. E cheiro de gente perfumava suas narinas. Gostava de se misturar com todos e criticava a arrogância dos maiorais. Então começou a ter problemas. Alguns, observando as fagulhas do seu poder, queriam fazer dele um líder político. Mas sabiam o poder que ele desprezou. Outros queriam fazer dele Deus, mas ele insistia em ser reconhecido como um homem. Apreciava-se ser chamado de filho do homem. Almejou ter todas as experiências que os miseráveis viviam. Permitiu que a fome, a miséria, o desprezo, a humilhação, as feridas, a insônia, a angústia batessem nas portas de sua vida. Deixou tudo o que tinha para ter tão pouco, mas fez do pouco muito. Deste modo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Nunca alguém tão grande se tornou tão pequeno para ensinar os pequenos a ser tão grandes. Quem não conhece essa história? Esse texto de Filipenses, capítulo 2, do 6 ao 8, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Este é o Natal que Jesus quer para nós. Esse é o verdadeiro Natal. É reconhecer o que Jesus fez por nós, que Ele veio nesta terra, que Ele viveu aqui. Não martelar no bebezinho Jesus e ficar ali preso. Ele cresceu, Ele viveu como homem. Ele fez o que era impossível para me salvar e te salvar. Essa história é fantástica. Ainda tem um pedacinho para finalizar. Ele diz assim, seu olhar era penetrante. Havia uma fonte de sensibilidade por detrás da menina dos seus olhos. Conseguia ser grande nas coisas pequenas. Gostava de contar histórias. Contava milhares delas. Através delas estimulava os homens a pensar, a mudar os seus conceitos e a rever a sua maneira de ver a vida. Como era o mais rico dos seres, embora escondido na pele de um miserável, nada exterior o seduzia. A riqueza, o poder e as vestes dos maiorais do povo eram bens miseráveis, se comparados aos bens dos seus mais humildes servos no seu reino. O poder que os graduados possuíam não se comparava ao poder dos seus menores oficiais. Por isso ninguém entendia, porque a glória humana não atraía. O rei queria reinar no coração humano, por amar o homem incondicionalmente. Qualquer um era candidato a invadir sua intimidade. Fez dos abandonados seus companheiros e dos desfavorecidos seus discípulos. O desprezo pelo poder, sua oposição à arrogância humana e seu envolvimento com pessoas vis geraram ódio nos poderosos da sociedade e nos guardiães da moralidade. O rei chorou, não por medo, mas pela dureza do coração humano. Acolhendo os homens, conquistou ardentes inimigos. Acharam-no um impostor, e da sua linhagem real ninguém cogitou. Ele foi amado profundamente e rejeitado drasticamente. Planejaram tirar-lhe a vida. Como ele queria viver todo o que os homens viviam, ele se deixou prender e ser torturado, ferido, cuspido, retalhado
com açoites. Fizeram com ele tudo o que não se devia fazer com o mais vil criminoso. Mas o rei não abriu a boca. Foi gentil com os violentos e paciente com os arrogantes. Por fim, compreendeu como ninguém os recantos da inteligência humana, as vielas da emoção e os fundamentos dos pensamentos. Isso retrata muito bem o texto de Filipenses. Esse sim é o verdadeiro Natal. Tente entender o sentimento de Cristo. Tente entender o que Ele fez. Por que Ele veio em forma de um bebê? Por que o Verbo se tornou carne? Quem é Ele? O que Ele fez? E quem é Ele na sua vida hoje? Ele já fez por você. Agora, faça por você mesmo o que tanto Ele espera. Se entregue a Jesus Cristo. E você vai realmente conhecer o verdadeiro Natal. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a cada dia a conhecer mais de Jesus Cristo e viver mais perto dele. Vamos orar. Obrigado, Pai, por esse dia, por esse momento. Obrigado, Deus, pela tua perfeita e poderosa palavra. Abençoa as vidas que assistiram, que ouviram, Deus, nesses dias o assunto sobre Natal. Abençoa cada uma, Pai. Glorifica o teu nome. Ó Deus, que possamos crescer no conhecimento. Talvez tenha alguma família que ainda não se entregaram a Cristo, ó Deus. Salva-os para a glória do Senhor. Toca nos corações, Deus. Que esses lares sejam edificados. E leve estas mensagens até os confins da terra. Eu te oro, te agradeço, no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.